man, I feel like a woman. Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Pode Mais Elas na Serra Gaúcha. Vou começar então dando boas-vindas à Rafa. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou tão bem recebida aqui nessa serra que eu quero morar aqui, gente. Então, logo, pelo amor de Deus. Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então agradecendo aos nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer toda semana. Iniciamos então com a Parto Estúdio de Marketing, que você encontra lá no @Parto Estúdio Oficial. As nossas joias Conde que nos vestem todos os dias, principalmente nos episódios de Pode Mais Elas. Agradecer a Márcia a participação de todos os episódios, nossa parceira, patrocinadora, apoiadora, ela é tudo. Muito obrigada. O estúdio fotográfico Retratos Anrosso, que estamos com uma identidade nova, inclusive fiquem ligados que nos próximos episódios vamos falar sobre isso. Vinhos Anrosso, que alegra as nossas gravações, né? Às vezes a gente começa com um cafezinho, né? A gente pula para um espumante. Então, agradecimento vocês encontram lá no @Vinhos Anrosso. A Yara Ronquete no @Yara Ronquete Esteticista com os atendimentos em Farroupilha. A AWS Profissional, produtos para cabeleireiros e salão de beleza. E também temos a nossa a patrocinadora nova, que é a Ateliê Per Amore, confecções tal mãe, tal filha. Bora, Rafa? Bora! Também temos um agradecimento à TV Cidade Farroupilha, que sempre cede esse espaço pra gente colocar aqui e contar as nossas histórias. E vocês podem conferir toda a programação, enfim, acompanhar no @Pode Mais Elas. Pode mais escrito por extenso, né, Vicky? Isso aí. E a gente tem uma novidade que a gente quer contar pro pessoal. Conta pra mim! Tô sabendo que tu já assistiu até, Já assisti, né? achei o máximo. Então vamos convidar todo mundo pra assistir também, isso né? Aí. Que eu participei, em nome do Pode Mais Elas, do Sala 203, que é um podcast lá em Serafina Corrêa, né? Foi onde eu comecei a minha trajetória, a trajetória do Pod, que tá fazendo aniversário esse mês, Isso! Né? E aí eu participei lá, conversei com o Thales, foi um bate-papo bem legal, contei toda a história do Pod, a nossa história, como a gente se conheceu, enfim, todo o processo. E eu recebi um convite também, né, Rafa? Sim, ele chamou pra ir lá visitar a gente. Isso aí, agora a gente tem que combinar e ir lá. E ir lá, né? Então, quem quiser assistir, tá lá no Sala 203, no @gauchinho.com oficial. Pode acompanhar todo o bate-papo, conheceu mais um pouco da minha história, da história do Pode Mais Elas, e também falei da história da Parto no estúdio. Então, vão lá conferir, conhecer todas essas histórias, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Foi um bate-papo bem descontraído, bem divertido. Foram 40 minutinhos pra todo mundo assistir aí. E você tá muito elegante com essas franjas hoje. Olha só! Achei o máximo. Hoje a nossa lindo. convidada disse assim, eu acho que eu preciso colocar um brilho, assim, porque é algo assim, não sei, subliminar, tem algumas coisas, então eu disse assim, vou preparar o meu lookinho Bem especial. tá de rosa pink também. Da onde é? Cheguei chegando. Nas quintas elas usam rosa. Isso aí, não é nas quartas. Da onde é os nossos lookinhos? Da Oh. Cirlei Meyer. Isso aí, então todos os nossos lookinhos vocês encontram lá. Vamos então para nossa convidada? Vamos apresentar ela. Que a gente tem um bate-papo bem legal pela frente ainda hoje. Então a nossa convidada de hoje é Eunice! Seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui com a gente. Ai, muito obrigada, meninas, pela recepção calorosa. Vocês são incríveis. Obrigada. É uma honra Obrigada. estar aqui com vocês. Um prazer te receber. A gente tem ali um bate-papo pela frente pra gente contar a tua história. E pra gente começar, pra quem não te conhece, né, vai dar um spoilerzinho. Ela atende lá aqui em Farroupilha, né, que vocês estão assistindo. Então, em Farroupilha ela tem atendimento, hein, gente? Também, né? Também. De Caxias e o Brasil inteiro. Vamos conversar sobre isso. Mas primeiro, Eunice, conta pra gente quem tu é. Então, eu sou Eunice Kunzler, hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica, sou também palestrante e mentora. Sempre usando a hipnose, tanto também dentro da mentoria, né,
quanto nas palestras, e a PNL, que é a Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística eu estudo desde os meus 17 anos, lá já se vão mais de 30. Então, assim, com a ajuda da PNL, toda vez que eu mirava num trabalho, num emprego, numa empresa determinada, eu conseguia através da PNL, né? Com a ajuda da reprogramação mental, da visualização daquilo que eu desejava. Então, assim, primeira coisa que eu tenho para dizer: tenham metas, tenham sonhos claros, porque se você sabe para onde ir, com certeza você vai chegar. Eu também escrevi como eu queria um marido para mim, e o meu marido é exatamente assim. Às vezes tô precisada, gente. Eu tenho uma hora para já mais dicas. marcadinha lá pra Alice pra conseguir esse marido. Às vezes eu até digo pra ele assim, menos amor, dele está, mas tu não pediu um marido alegre, expansivo, né? Estava, não precisasse. Então dá super certo. E desde os 15 os médicos diziam, né, através dos meus exames, que eu não poderia ser mãe, e a minha filha tem 11 anos, assim, praticamente de forma natural. Eu até fiz por um curto período de um ano e pouco um tratamento à base de hormônios. Lá pelas tantas joguei tudo fora e meses depois eu engravidei, só com a minha mente e a certeza daquilo que eu queria, sabe? Então, assim, tudo na nossa vida a gente consegue projetar desde que a gente tenha clareza. Tá, então tu é casada, né? Sim, Tu há tem 16 filho, anos. 16 anos casada. Como é que é o nome da tua filha? Sofia. E tu é aqui de Caxias do Sul. Não, eu sou natural de Santo Cristo, perto de Santa Rosa, Santo Ângelo. E aí com 17 anos eu fui morar para Chapecó, 5 anos, a convite do meu tio. Foi ele, inclusive, que eu fui trabalhar com... Eu não morei com meu tio, mas eu trabalhei por um tempo com ele, meio-dia. E desde o primeiro dia, meia hora do meu dia, o meu trabalho era ouvir PNL. Aquelas fitas cassete, que não é da época de vocês, obviamente. Sim, sim. No meu tempo de criança. Eu já sou um pouco mais. Aí eu tinha que ouvir os fones de ouvido, né? Frases como eu posso, eu consigo, eu mereço. E através disso, então, fui reprogramando a minha mente. Então, desde então, assim... Desde o meu primeiro emprego, fora o meu tio, foi já através da programação mental, né? E aí, em 99, eu fui uns meses para Floripa, lá eu conheci umas meninas e a gente foi para Curitiba, também uns meses. E aí depois, então, elas resolveram voltar para Floripa e eu resolvi vir para Caxias. E pasmem, eu vim para Caxias com R$10 a passagem de ônibus, sem ter onde morar e sem ter trabalho. Vamos devagar, calma. Vamos rebolar muita coisa. Peraí, com o que tu trabalhava nesse processo inteiro que tu andou viajando? Tu não tinha, assim, um definido e foi? Não, eu fui indo. Foi escolhendo? Assim, em Chapecó, sim, então eu trabalhava primeiro meio-dia com meu tio e depois, então, eu consegui de telefonista no Banco do Brasil por um período. Aí depois eu trabalhei também num posto de combustível de caixa. Fui muambeira do Paraguai por um ano, fazendo 5 viagens por semana para o Paraguai comprar computadores, com uma empresa de informática que eu trabalhava. E também trabalhei em Chapecó, era secretária de um sindicato de escolas professoras particulares, de escolas particulares. E lá foi muito interessante, assim, porque eu desde pequena, graças a Deus, gosto de ler, né? Então isso sempre me deu uma desenvoltura. E no sindicato eu entrava assim, uma pessoa por mês. E era uma sala que não tinha nem janela. Então eu passava o dia inteiro lendo biografias, né, de Albert Einstein, de Napoleão Hill, pegava os livros na biblioteca em Chapecó. E lá pelas tantas, então, eu percebia que ali não tinha perspectiva para mim, a não ser o comércio, né? Antes de 99 ali, Chapecó não era uma cidade industrializada como é hoje, né? E aí eu resolvi sair de lá. Só que antes de sair de Chapecó, o que eu fiz? Por 3 meses, quando eu recebia o meu salário no início do mês, eu visitava cidades para conhecer. E uma dessas cidades foi Caxias. Então eu vinha um final de semana para cá, eu trabalhava, né, a semana inteira, vinha na sexta à noite, me hospedava num hotel.
No sábado, eu ficava o dia inteiro caminhando pela rua, falando com as pessoas em paradas de ônibus, por exemplo, como que era sobre aluguel aqui, como que era sobre indústria, salários, como que era mais ou menos de lidar com as pessoas mesmo, sabe? Do que fazer, como que era o custo de vida. E passando pelo centro, eu vi que tinha um bingo. Hoje não existe mais, era o bingo do Festo Gato, e eu pensei, olha, é uma coisa que eu posso trabalhar. Porque eu ganhava muito pouco em Chapecó, eu precisava melhorar a minha renda naquele momento, mas eu ia vir sem renda nenhuma e eu tinha que fazer o básico, que era comer. Para morar, eu sabia que eu poderia comprar um jornal e que ali tinha os classificados, que era o que acontecia em Chapecó. Gente, pra quem não sabe, isso é da época que não tinha internet, né? Exato! Então, você parava na rua, olhava o jornal dos classificados, né? Exato. Hoje em dia já é diferente. Exato. E aí, então, meses depois, quando eu vim, então já vim estipulado, né? Então, cheguei, 6 e pouco da manhã aqui em Caxias, comprei um jornal na rodoviária, esperei até às 8, né, pra não acordar a pessoa de madrugada, liguei e tive a sorte, mas sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, sabe? Tipo, nunca olho o lado ruim das coisas, eu sempre vejo o copo meio cheio, não meio vazio, entende? Inclusive, uma aguinha pra mim, sim. Né? Depois. Pode deixar que depois eu sinto, fica tranquilo. E aí, eu tinha certeza que daria certo. Por R$2,50 eu comprei o jornal, liguei pra menina, 10 da manhã eu já estava alojada, né? 10 da manhã eu tive a sorte de encontrar duas irmãs que dividiam um apartamento no centro, elas eram do interior também, em Erechim, alemoas que nem eu, então deu super certo. E após o almoço, então, quando o bingo abriu às 14 horas, eu fui lá pedir emprego. E eu saí de lá contratada meia hora depois e comecei na mesma noite a trabalhar no bingo, a entregar as cartelas. E aí, olha que interessante, na primeira noite eu já ganhei R$15 de gorjeta. Eu já terminei o dia com saldo super positivo. Porque naquela época R$15 era diferente de R$15 pra você ter uma ideia, gente? o salário de Caxias na época, que era mais de um salário mínimo, era R$220. Então a referência de R$15 é um valor muito bom, né? Era um valor, né? Dava pra comer assim a semana inteira, né? E aí todos os dias eu fui ganhando gorjeta. E só que eu, diferente dos meus outros colegas, eu pegava o dinheiro do custo fixo que eu tinha, né, algumas extravagâncias ali, porque afinal eu ganhava gorjeta todos os dias, e reservava o meu dinheiro. Anos depois, quando o governo começou a fechar os bingos, eu comecei a viajar, aí meus colegas ficavam sem dinheiro, me vendiam os móveis deles, Nice, compra meu ferro, Nice, compra, sabe, compra meu ventilador, e fui comprando, só que aí eu ia pagando o valor que eu queria, né, claro, dentro de um valor justo, mas não o valor de mercado, né? E assim eu fui indo. E aí quando os bingos fecharam, e aí eu até tenho uma palestra que é clareza, conexão e assertividade, clareza de ideias, conexão com pessoas para você ser assertivo, que eu explico de como sempre foram as pessoas que me levaram de um lugar para o outro, né? Por exemplo, quando o bingo fechou, uma colega minha, meses antes, tinha ido trabalhar na Panvel Farmácia. Então, através disso, eu fui trabalhar na Panvel, por indicação de uma amiga minha. E eu estando no bingo também, eu percebia que tinha um pessoal que gastava muito dinheiro. E aí logo eu deduzi que deviam receber um salário bom. Aí o que eu fiz? Eu fui conversar com essas pessoas, ver onde que elas trabalhavam. E anos depois eu fui trabalhar no local onde elas trabalhavam, na indústria. Gente, que história! Então, assim, como que eu sei aonde ir? Porque eu não nasço sabendo. Mas, se você vai conversando com as pessoas e prestando atenção e se identificando com pessoas onde você quer estar no futuro, você pode seguir, traçar aquela linha. Não, você foi plantando as sementinhas. Exato. Mas no teu consciente, tu sabia disso ou tu só tava ali, era algo estratégico? Não, o bingo foi estratégico porque eu precisava trabalhar num lugar que me desse renda para comer. Eu não podia trabalhar 30 dias porque eu tinha que comer, né? As meninas onde eu ia morar não precisava pagar aluguel nos antecipado, mas para comida eu tinha que arrumar dinheiro. Então sim, pro bingo, então meses antes, quando eu vim conhecer a cidade, isso já vinha definido que eu ia trabalhar em bingo, isso sim, tá?
Aí, no bingo, eu conheci pessoas de vários ramos, porque qual que era a minha ideia? Eu tinha que melhorar a minha renda. Eu não podia continuar com o mesmo salário que eu estava de Chapecó. Então, eu tinha que melhorar a minha renda. Então, dali eu fui, então, prestando atenção nas pessoas que vinham naquele ambiente para ver onde que eu poderia me encaixar. E aí tu já começou a pensar de forma estratégica nos Exato. contatos com as pessoas. Exato, porque daí assim, ok, eu sabia que era aquela empresa, de imediato quando o bingo fechou, por mais que eu tivesse reserva, eu fui trabalhar na farmácia, né, por indicação da minha amiga, mas estando na farmácia, como era indústria, eu fui estudar e fui fazer o curso técnico mecânico para entrar na indústria. Que aqui, né, o polo da área mecânica, então tu quis ir para algo daqui da região. Isso, só que daí eu conversando com as pessoas, que curso que eu preciso fazer para chegar em tal lugar, né? E o interessante é que, pensa, eu trabalhei na Panvel 2003 a 2006. Aí eu trabalhei 11 anos na indústria. E quando a minha filha nasceu, prematura extrema, porque sim, eu tinha um problema, era fato, né? Problema de útero infantil. Quando minha filha nasceu prematura extrema e no início ela era muito doentinha, eu precisava sair da indústria, porque eu trabalhava 12 horas por dia, nem eu, meu marido, a gente não tem parentes aqui, então era nós que tínhamos que cuidar dela, né? Ou então pagar para alguém cuidar. E aí eu desejei sair, mas daí para onde? E aí uma amiga minha lá da farmácia, tipo eu saí em 2015 da indústria, 2003, uma amiga minha, porque todas as pessoas que eu vou conhecendo, eu trago elas junto comigo, mesmo as conexões, né? Porque mesmo que eu não fale com elas seguido, tô conversando aqui hoje com vocês, pode ser que a gente fique 1 ano sem se encontrar, mas quando a gente se encontrar, vai parecer que a gente não se distanciou, tu entende? E aí essa amiga veio me apresentar a Mary Kay. E aí eu aceitei de primeira, assim, ela não sabia explicar muito, fazia 15 dias que tinha começado a trabalhar com Mary Kay, mas o que acontece? Eu sou de estudar. Eu lembro que na hora que eles foram embora, o marido dela parou na porta e disse, não, pense com Mary Kay, tu pode ganhar de 1.000, tu pode ganhar 400 ou mais. Com aquele ou mais dele, eu não dormi. Por mais que eu aí então estivesse num cargo de engenharia, dentro da indústria, porque assim, eu entrei em chão de fábrica, só que em 6 meses eu tive 4 promoções. Sempre conversando com as pessoas, mostrando o meu conhecimento, porque todo o tempo eu nunca parei de estudar. Por isso que assim, se tem um conselho que eu posso dar, leiam. Porque isso vai te dar desenvoltura na hora de uma entrevista, isso vai te dar desenvoltura de liberdade de ideias, tu consegue fazer as conexões, juntar as ideias para dar a resposta certa. Tu tem conteúdo para conversar com uma pessoa. Exato. Bem isso. E nesse tempo todo que tu falou ali, quais são as tuas formações? Tu foi estudando ali, né? Sim. Aí, quando eu entrei, para entrar na indústria, eu fui fazer, então, técnico mecânica. Certo. Então, eu sou formada em técnica mecânica, de trabalhar em torno, em frese, coisa. Certo. Aí, eu consegui a vaga que eu queria, dentro do laboratório dessa empresa, né? E, estando lá, como técnica, eu melhorei o meu salário e aí eu fui fazer a faculdade de engenharia de materiais. Mas aí eu fiquei por um longo período, depois consegui então a vaga na engenharia de processo, por onde eu permaneci por 7 anos. E aí quando eu precisei pedir as contas dessa empresa para então me dedicar mais para minha filha, eu queria não trabalhar mais tantas horas por dia, mas claro, precisava trabalhar. E aí então que me apareceu o Mary Kay, né, de uma amiga que me indicou, lá de 2003. Então assim, e aí, dentro da Mary Kay também, comecei pequenininha, vendendo, né? Sempre fui muito boa em vendas, na época de comércio e tal. E as vendas me levaram automaticamente ao diretorado dentro da Mary Kay. Porque se você faz uma coisa com leveza e você tem resultado, as pessoas também querem vir até você, né? E aí então fui 3 anos diretora Mary Kay, depois aconteceram algumas coisas pessoais, acabei declinando do meu cargo de diretora, mas continuei como vendedora. Depois então acabei entrando em depressão, aí eu precisava de alguma coisa que me tirasse de casa, né? E aí eu virei corretora de imóveis, mas assim, corretora de imóveis, de novo. Tinha uma cliente da Mary Kay que ela vendia o curso de corretora de imóveis. Liguei para ela, pra gente tomar um café,
e ela me explicar como que era para comprar um curso. Daquele café já comprei o curso. Naquela semana, naquela mesma, comprei o curso na segunda, na quinta fui tomar um café com uma outra cliente minha da Mary Kay, e aí ela disse, sabe aquelas conversas de início do ano, que tu reencontra as pessoas assim, e ela disse, e aí, deixa eu te contar, comprei o curso de corretora. Ela, sério? Que legal, o que tu vai fazer? Eu disse, não, vou terminar o curso, depois que terminar o curso, procurar imobiliário, fazer o estágio e tal. Daí ela disse, não, tu não vai esperar nada, eu vou ligar para um amigo meu que é dono de imobiliário agora. E tu já começa. Eu disse, tá, mas não tem que fazer o curso. Daí ela disse, tu vai aprendendo e vai fazendo. E aí ela ligou, daí eu fui na sexta-feira fazer a entrevista, contei um pouco da minha história e tal. Aí, no final, ele disse assim, pode começar segunda. Eu, oi, não precisa terminar o curso? Ele disse, não, já vi que tu leva jeito, a mesa ali tá te esperando. E comecei na segunda, e a partir do segundo mês já fui sempre a que mais vendia dentro da imobiliária, né? Tinha eu e um outro colega que às vezes a gente se revezava, assim, no campeonato de vendas, assim, né? E aí, em 2022... falando de novo com uma colega minha, corretora, dentro da imobiliária, a gente falando sobre terapias. E aí ela me disse, já fiz tudo que é tipo de terapia. Eu disse, guria, eu também. Só nunca fiz hipnose porque eu tenho medo. Dela, hipnose é só meditação guiada. É bem mais que isso, mas quando eu não conheço, eu não sou discutir. Vou pra casa e estudo, né? E aí ela... Isso era na sexta de manhã, passei sexta de noite, sábado o dia inteiro, domingo de tarde, olhei pro meu marido e disse, olha, descobri um curso em Curitiba, vou fazer. Dele, tá bom. Aí então chegou, isso era em junho, início de setembro então fomos para Curitiba fazer o curso, era 7 de setembro, meu marido de folga do trabalho, eu já tinha morado lá e aí eu fiz uns mapinhas para eles visitarem, né, ele e a minha filha, e enquanto eu fui fazer o curso. E desde o curso era muito prático, da primeira pessoa que eu atendi, ela disse assim, como que tu sabe o que falar? Eu disse, por que tu não sabe? Ela disse, não, eu só repeti as frases que o professor ensinou. Eu disse, guria, deve ser porque eu leio muito e por causa da PNL que eu estudo e aplico na minha vida há mais de 30 anos. E aí ela, né, aconteceram mais umas situações, a turma era pequena, nós éramos só em 30, então a gente passou por todo mundo. E no domingo, na hora de se despedir, todo mundo dizia, não, se alguém aqui tem que trabalhar, é tu, Nice. E aí, voltando, eu disse pro meu marido, eu disse, vou trabalhar com isso. Ele, sério? Porque eu fui fazer o curso, além da curiosidade, porque eu já tinha feito outros cursos de terapia, mas era por curiosidade, para quando eu fosse fazer a técnica, eu entendesse o que estava sendo feito. Né? Eu sou muito curiosa nesse sentido, assim. E aí, ali especificamente, foi para tratar a ansiedade da minha filha, porque ela já tinha passado por vários terapeutas, já tinha passado por psicólogo e nada resolvia a ansiedade da minha filha. Então, a ideia do curso era tratar a ansiedade dela, né? Só que acabei virando terapeuta. Na segunda, cheguei na imobiliária, perguntei pro gerente onde que colocava uma sala mais em conta, né? Porque, afinal, eu não tinha cliente nenhum, né? Ele me deu o nome de ter 3 prédios no centro, de tarde fui olhar, na quinta eu já estava com a chave da sala, entrei no Madeira, procurei 2 poltronas, né, um tapetinho, enfim, e comecei a trabalhar. E o mais interessante é que o pessoal da imobiliária, todo mundo virou meus primeiros clientes. As minhas consultoras, minhas clientes da Mary Kay viraram minhas clientes. O pessoal da indústria que eu trabalhei viraram minhas clientes. E assim, estou até hoje praticamente com a agenda cheia, sem fazer patrocinado nenhum. Apenas no boca a boca. Apenas conexões. no boca a boca. Exato, conexões. Atendo uma que indica a outra, que indica a outra e assim vai indo. E aí, 15 dias depois, tive que falar com o dono da imobiliária para sair dos plantões, né? Porque aí eu não podia mais ter horário fixo dentro da imobiliária. E aí ele me olhou e disse assim, Nice, vai fazer o que tu nasceu para fazer. E isso me enche muito de alegria, assim, porque não tem nada mais gratificante tu ver o reconhecimento das pessoas e tu ir fazer uma coisa que as pessoas vê que tem resultado e elas confiarem no teu trabalho. E o que sempre aconteceu comigo, eu tenho um negócio assim, né? Se você vai abrir um negócio, não espere que teus parentes ou teus amigos comprem de ti. Muito se fala sobre isso. Muito se fala. Comigo nunca aconteceu. Minhas parentes foram as primeiras clientes, os meus amigos. Eu lembro na época da Mary Kay, eu moro num prédio pequeno de 3 andares
ou era minha cliente ou virou minha consultora. Aí o pessoal diz assim, nossa, eu não consigo nem vender, e eu consegui cadastrar quase todo mundo no prédio. Como tu conseguiu cadastrar? Como, Eunice? Falando com as pessoas. Porque o que acontece? Tu tem um negócio, ok. Vamos pegar o exemplo da Conde Joias. Tu vende joias. E aí tu oferece pra quem? Já ofereceu para as tuas primas, para as tuas irmãs, tuas vizinhas, né? O pessoal do prédio que você mora? Ah, elas sabem que eu vendo. Sabe mesmo? E que valor tu dá para a pessoa que está perto de ti? Tu até fala para a pessoa que está longe. Mas a pessoa que está do teu lado? Digamos que você venda as joias. Aí a Vi é tua amiga. Aí vocês se encontram. A Vi sabe que tu vende. Mas aí tu nunca ofereceu, nunca abriu. Vi, olha, tem uma joia que é pra ti e tal. Tu entende? A importância que tu dá pra pessoa mais próxima. Exato. E aí o que eu sempre fiz, por que do meu sucesso? Porque não importa onde eu estou, eu falo do meu trabalho. Quando eu era Mary Kay, por exemplo, eu ia no mercado e eu perguntava se aquela menina já conhecia a Mary Kay, se tinha alguém que atendia ela, se já fez uma sessão de cuidados com a pele. E da mesma forma, agora como hipnoterapeuta. Quando eu estou do lado de alguém num evento ou alguma coisa, sempre pergunto primeiro se é interessante com a pessoa, se, né, tu se interessar verdadeiramente para a pessoa, o que tu trabalha, né, é casada, não é? E aí depois, no final, eu sempre falo que eu sou hipnoterapeuta. Gente, eu quero fazer eu acho que aquilo que vai resumir aquilo que a gente falou até agora. Eu acho que a Marcia até vai se emocionar. Tomem os cafés. Vão aos cafés. Ai, não, vá ao café. Chame a sua amiga para um café. Se lhe chamarem para o café, vá. Tá? E eu não tô falando só no sentido literal, eu tô falando também no sentido assim, né? Não seja qual for, se é um café ou se não é um café, enfim, façam as conexões de vocês. Porque isso pode fazer diferença, a pessoa pode não estar mais ali no dia seguinte se tu não for ao café. E também, né, olha o exemplo da Eunice, que ela resolveu isso com cafés. A vida dela foi resolvida através, né, de cafés. Ou de uma ligação, sabe? Sim, e aí, o café é o sentido, né? Exato. E aí, tipo, ligação, eu gosto muito de videochamada. Tu vê a pessoa, sabe? Por exemplo, hoje de manhã cedo, fazia tempo que eu não falava com uma prima minha que mora em Porto Alegre. Eu estava fazendo a minha unha e liguei para ela uma videochamada. Ela mandou mensagem, guria, tá disponível, vamos papear um pouquinho. Tu entende? Então, assim, não importa se é de perto, se é de longe, se interesse pelas pessoas. Tenha clareza de que, por menor que às vezes tu fale uma frase, uma palavra, eu confio em você, eu acredito em você, que bom que tu fez isso, um elogio, sabe? Tu encontra uma amiga, nossa, que linda tá hoje. Tá. Isso eleva a nossa vibração e faz com que mais coisas boas aconteçam. Né? E às vezes até o universo te encarrega de te fazer aquela chamada porque a outra pessoa tá precisando. Exato. Se a gente eu tenho vontade de falar isso, fala. A tua vontade, ela veio, seja lá no que tu acredite, de Deus, do universo, dos planetas, né? Mas fala. Exato. Então, assim, eu tenho uma frase muito forte comigo, assim. Às vezes a pessoa tem medo de ir para as redes sociais. E é uma coisa que eu também peco em função do tempo, não é sempre que eu faço stories e tal. Mas assim, o que acontece? Quando você tem um conhecimento que pode ajudar outras pessoas e você não compartilha esse conhecimento, tu está sendo egoísta. E o universo vai te cobrar disso. Então, trazendo para as minhas sessões específicas de hipnose. A minha sessão é de 2 horas. Eu não uso pêndulo, eu não uso gongo para fazer aqueles sons, nada. Eu simplesmente peço para a pessoa inspirar profundamente e aí eu vou contando historinhas para ela lembrar do passado. E ela sempre lembra. E aí a gente ressignifica aquela situação. Nenhum momento, aquilo que os filmes mostram, né? Ai, que a pessoa fica inconsciente, que a pessoa sai do corpo, né? Às vezes eu recebo alguma pessoa tá marcando sessão comigo por WhatsApp, quer saber como é que é e tal. E aí eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de responder por áudio. Eu também. Para a pessoa se sentir importante, para a pessoa perceber que eu estou ali por ela, mesmo que seja no WhatsApp, uma pessoa que eu não conheço.
E aí eu sempre explico, né, como que é a sessão e deixo ela tranquila, no sentido de assim, não importa o que tu tá sentindo, a gente consegue resolver. A gente consegue trabalhar ansiedade, depressão, insegurança, baixa autoestima. A gente consegue trabalhar o dinheiro, fazer o dinheiro vir pra tua vida. A gente consegue relacionamento. E aí, por que vocês vão perguntar por que a tua sessão é de 2 horas? É porque 1 hora a gente conversa. 1 hora eu ensino. Na primeira sessão eu mais ouço a pessoa, porque ela precisa me contar da vida dela, que eu preciso saber exatamente como está o relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, né? Eu preciso saber da vida dela, para quando eu for para a hipnose mesmo, a gente saber como lidar. E de como aquela pessoa se sente frente àquelas pessoas com quem ela convive. Mas a partir da segunda sessão, se a pessoa vem trabalhar questões de relacionamento, eu ensino ela como lidar com o marido eu ensino como lidar com a esposa. Se tem problemas com os filhos, eu falo sobre educação de filhos. Essas coisas a mais, eu não precisaria fazer. Mas isso é quem eu sou. Eu não consigo não ser verdadeira, eu não consigo não ser completa. Entende? E aí nas mentorias, então, que na mentoria, sim, aí a gente pega todas as áreas da vida, né? É um programa um pouco mais extenso do que as sessões. E aí, sim, é para deslanchar na vida mesmo, assim, não importa. Tipo, todos os problemas que você tem de ansiedade ou depressão, insegurança, tudo isso a gente trabalha também, mas a gente trabalha também negócios, carreira, visão de futuro, para onde tu vai, aonde tu tá e aonde tu vai. Eu quero voltar um pouquinho e entender da questão da PNL, né? Que foi onde tu, eu acho que levou, né? A hipnoterapia PNL, tu já sabia que tem alguma coisa ali. Tu tava falando que tu trabalhava na empresa do teu tio e aí tua primeira meia hora era estudar sobre PNL. Exato. De que era a empresa do teu tio, com que ele trabalhava e ele já tinha essa questão era ele que pré-estipulou que tu precisava fazer esse estudo, ele já acreditava nisso, como é que era isso? Sim, o meu tio é uma bênção. Eu sou muito grata a ele, meu tio de Chapecó, o tio Jacob. Beijo, tio Jacob. Beijo, tio. Ele era funcionário do Banco do Brasil. Certo. Tá? Eu era tipo uma espécie de governanta na casa dele. Então tinha a Tata que cuidava, mas era eu que levava os meus primos pro médico, levava pra natação e eu ajudava em algumas coisas burocráticas pessoais do meu tio, né? Então era uma espécie de governante na casa dele e ele sim, ele já estudava sobre isso muito, né? E ele achou que eu saído da roça, porque até os 17 anos eu morei na roça, eu tirei leite de vaca, eu capinei, eu ajudei a criar os meus 2 irmãos mais novos, né? Desde os 7 anos eu cozinho, desde os 7 anos eu tirava leite de vaca mesmo e tal. Então, assim, eu acredito que ele tenha julgado importante para a minha vida de que eu estudasse isso. E aí eu ficava, então, meia hora por dia ouvindo essas frases de autoafirmação. Então, eu nunca tive problema de autoestima. Eu nunca fui fazer uma coisa, será que vai dar certo? Não, eu decido o que eu vou fazer e vou lá e faço. E ele também aplicava na vida dele essa questão? Sim, total. Tá. Tanto que ele é super bem sucedido, tem uma empresa de importação e exportação hoje, tá? Depois que ele se aposentou no Banco do Brasil. Entendi. Então, ele é uma pessoa bem pra frente, assim. E aí tu comentou que essa PNL te fez ter o marido que tu escolheu. Exato. Conta mais disso. Porque o que a PNL ensina? Porque essa Rafa tá com a caneta e com o papel na mão, só um pouquinho, Eunice. Não, porque assim, ó, Fala que eu escuto. já teve a Giovana no outro podcast que me ensinou a botar mel na calcinha, tá? Não. Daí ela falou assim, eu vou te ensinar, Rafa, mas assim, ó, tu vai arrumar problema, não faz. E aí ela tu ensinou. fez e arrumou o problema. Eu não fiz, eu arrumei problema, mas eu não fiz. Nem precisou fazer pra arrumar o problema. Imagina se eu Certo. tivesse feito, né? Tá, então a gente vai ter que seguir as dicas da Eunice. Isso, ela me ensinou a simpatia, mas ela me disse, corretíssima, Giovana, um beijo, Giovana, disse, ó, não faça porque é problema, é enrosco, é homem ruim, né, que tu vai querer se separar depois. Não. Mas a gente deu umas dicas, né, dicas de final de ano, enfim, essas coisas. Então agora vamos ouvir a dica da primeira... Essa pode fazer, é seguro, façam.
Várias mulheres já fizeram, e homens também, e funciona. Ai, meu Deus. Tá? Ai, meu Deus. Essa técnica eu Vira aí, Rafael. desde a época que eu trabalhava na indústria, tinha várias meninas lá, já passados dos 30, dos 40, e todas elas casaram e estão casadas até hoje. Olha só. Bora, Rafael. Amém. Amém. Lembra o que eu falei lá no início? Que precisa ter clareza? Então, primeira coisa é ter clareza de como você quer uma pessoa pra você, tá? Tá. Mas a gente geralmente sabe o que não quer, mas não o que quer. Então, sugiro que tu pegue 2 folhas e na primeira você escreva tudo que tu não quer num homem. Tudo que tu não quer. Tá. E depois tu escreva de forma positiva. Lembrando que tu não pode incluir a palavra não, tipo, não quero que fume. Aí o teu cérebro não vai absorver o não. Então tu tem que escrever isso de forma diferente. Quero que seja uma pessoa saudável, que gosta de cuidar do corpo, de alimentação saudável, entende? Entendi. Porque o não, o cérebro não absorve. Se tu colocar não quero que fume, ele vai absorver, quero que fume. Deve ser isso, amiga. Deve ser por causa disso. Entendeu? Sim. Eu vou ter que aplicar um não com a Antonella, no caso, né? É, não fale, eu vou falar não pra ela. Exato, tu entende? Porque até os 7 anos de idade, a gente ouve mais de 100 mil nãos. E o nosso cérebro se acostuma com isso. E como que são os nossos comportamentos? Eu já sigo na dica de marido, fica tranquilo. Tranquilo. Como que são os nossos comportamentos? Até os 12 anos, tudo que nos é falado por alguém que a gente admira ou que tem autoridade sobre nós, pai, mãe, vó, professora, um coleguinha mais inteligente que a gente pega como verdade. E a partir daquilo, download feito com sucesso, leva aquilo para tua vida. Então, às vezes, uma pessoa impulsiva, por exemplo, ou uma pessoa travada na vida, uma pessoa que procrastina, ela aprendeu isso lá atrás. Ela aprendeu isso na infância e está levando como verdade para a vida dela. Então, assim, escreva o que tu não quer e depois, de forma correta, o que tu quer de um homem. Tá. E aí, depois tu transforma essas partes positivas numa carta, onde você escreve assim: estou tão feliz e agradecida, aí tu vai colocar o universo, Deus, naquilo que você acredita, tá? Por eu ter no meu caminho um homem parará. Um homem atencioso, que eu, Eunice, escrevi. Eu não coloquei que fosse alto, baixo, que preto, branco, nada disso eu escrevi. Olho azul, loiro, isso, questões físicas, eu não achei necessário pra mim, mas aí o teu homem é teu. Eu não escrevi porque, assim, infinitas possibilidades, tá? Então, assim, o que eu escrevi? Eu tenho a carta guardada até hoje. Ai, meu Deus! Devia ter trazido pra Tenho a gente carta na guardada próxima. até hoje. Eu escrevi assim: sou tão feliz e agradecido por eu ter no meu caminho um homem atencioso, que goste de viajar, que goste de dançar, que ganhe mais do que eu, que seja um pai atencioso, que seja fiel, que me entenda, que cresça junto comigo, que goste de ler, de estudar, de viajar. Eu coloquei esse tipo de coisa. Que seja uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, que sempre olhe tudo de forma leve. Isso eu escrevi. E aí, onde é que tu conheceu teu marido? Então, Como é que ele vai... infinitas possibilidades, lembra? Aham. Uma pessoa conhecida trabalhava com ele. Conexões mais uma Café. vez. Conexões. Cafés. Aí, eu um dia conversando com ela, disse: eu não vou mais sair aqui em Caxias, porque igual não se encontra homem decente. E ela disse assim: um colega meu me falou a mesma coisa essa semana, que não acha mulher decente na cidade. Ela disse: eu acho que ele tem a mesma idade que tu, acho que ele faz engenharia que nem tu, eu acho que vocês são iguais. Uau. E aí, ela disse Chocada assim: estou. faz assim, me manda uma foto tua, que eu vou pegar uma foto dele, se vocês se acharem bonitos, né? E aí, eu, capaz que esse negócio é arranjado, vai dar certo, né? Tipo, nunca, né? Imagina! Imagina. Aí eu levei 2 meses que eu não mandei a foto.
Aí um dia ela foi na minha casa, ela entrou e ela disse assim, onde é que tá teu notes? Boa noite pra ti também. Aí ela disse assim, onde é que tá teu notes? Pra que tu quer meu note? Daí ela disse, não, porque eu sei que tu fez umas viagens, tirou umas fotos bem bonitas, já que tu não me manda, vou eu mandar pro meu e-mail do trabalho pra mandar pro meu colega. Eu disse, tá, mas ele também não mandou? Daí ela disse, ele disse que não tem nenhuma foto. Aí tá, ela mandou a foto minha no sábado pro e-mail dela da empresa. E na segunda tirou uma foto dele vestido de mecânico, de touquinha. Tipo, sabia Super dava pra ver, né? Super dava pra ver a pessoa. Mas ele disse assim, e aí ele tá, até hoje a gente ri, né? Porque ele tava com o rosto assim um pouco de lado. E daí eu disse assim, ai, que bonitinho, olha, ele tá pedindo, por favor, fala comigo, né? Ele disse assim, boba. Aí, mas resumindo, ele é um cara super legal, daí a gente combinou de sair naquele final de semana. E estamos aí há mais de 16 anos juntos. Gente do céu, Rafaela, chegou tua hora. Se não for agora, eu desisto de ti. Eu tenho teminha de casa pra fazer, que é as duas, e aí as duas folhas e a carta. Depois que tu fizer essa carta, tá? Você lê ela por 7 dias. Tá. Principalmente antes de dormir. Tá. Lê ela como se já fosse realidade. Tá. Eu agradecendo porque aquela pessoa. Porque tu já tem aquela pessoa no teu caminho. Certo. E depois tu guarda a carta e esquece dela. Esquecer. Enterrar. Esquecer. Não, tu guarda ela dentro do roupeiro. Assim, Tá. Eu não te dou 3, 4 meses tu tá com alguém. Gente, eu não sei se eu quero. Esquece! Vai querer. Tema de casa. E assim, ó, na porta da entrada da minha casa, eu moro num apartamento, eu tenho uma plaquinha. Aqui coisas boas acontecem. E tudo o que você faz, quando você chega de manhã no trabalho, quando você chega em casa, agradeça. A alegria que me dá cada vez que eu abro ou fecho a porta do meu apartamento. E aqui coisas boas acontecem e a gente fica o dia inteiro agradecendo pelas coisas que a gente tem, sabe? Não reclamar, não falar palavrão, entende? E eu queria até entrar nesse assunto contigo, eu acho que isso tudo sim funciona, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que é necessário o esforço da pessoa. Porque, claro, a gente precisa ser grata, a gente precisa mandar pro universo, a gente pode fazer a cartinha assim, né? Mas a gente também precisa correr atrás, a gente também precisa olhar, né? Sentir aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente ainda precisa estudar, aquilo que a gente ainda precisa ler. Então é um combinado do nosso esforço. O universo também cobra da gente. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso, né? Porque nada adianta eu escrever a carta e ficar trancada em casa, né? Enquanto tu falava assim, tu tava num cargo, mas tu queria evoluir, tu mandou pro universo, tu conseguiu aquilo que tu queria. Mas tu foi e tu fez outra graduação pra conseguir ser Claro, fui estudando, fui crescendo, partiu da tua visão, da tua atitude também, não apenas sentar e aguardar o marido, ou sentar e aguardar o trabalho, ou sentar e aguardar a promoção do teu chefe, né? Exato. Então, existe a PNL, a hipnoterapia sim, mas existe também a nossa proatividade. Claro, né? Tu quer ver? O nosso exemplo é um caso prático. A gente queria logo de início, quando a gente ia morar junto, comprar um apartamento. Não conseguimos o apartamento que nós queríamos, ok, tudo certo. Mas nós definimos como nós queríamos um apartamento. Que era 3 quartos, um suíte, a área de serviço separada de cozinha. Separada de cozinha e 2 vagas de garagem. E a gente queria um prédio pequeno, que não tivesse muito condomínio. Estabelecido o que é, eu entrei na internet e peguei uma planta de um apartamento, mais ou menos como eu queria, e colei atrás da porta do quarto. E toda noite eu olhava para aquela planta e agradecia como se já fosse o nosso apartamento. Resumindo, e fomos, obviamente, visitar apartamentos. Disso que eu tô falando. Exato. Entrou no site de imobiliárias, pesquisou. Exato. Né? E aí, claro, demorou um tempo até a gente conseguir. E até esse foi um dos motivos que depois eu virei corretora, porque corretores, pelo amor de Deus, leiam e entendam o cliente. Porque não teve nenhum corretor que me mostrou 2 apartamentos. Todos os apartamentos que eu olhei eram corretores diferentes. O que eu, quando era corretora, fazia? Fazia, né, o diagnóstico da pessoa como queria o apartamento, levava ela para visitar um e a partir daquela primeira visita eu conseguia tirar um raio-x do que a pessoa queria. Se precisava ser um apartamento mais como aquele, se precisava ser um de melhor qualidade, se precisava, por causa da renda, ser um pouco inferior, para se adequar à realidade da pessoa.
E isso ninguém fez comigo. Então eu demorei bastante, quase 2 anos para encontrar um apartamento. Tenho essa foto da planta guardada, e se vocês forem lá em casa, vocês vão ver que o meu apartamento é exatamente a planta, só que invertida, porque não é do prédio que eu tirei a planta, você entende? Mas o fato de ter clareza me levou a esse apartamento. E olha como é a mente da gente. Eu não escolhi ter uma banheira no meu apartamento. Só que eu ajudei a cuidar as finanças da casa do meu tio em Chapecó, com 17 anos, e tinha uma banheira. E eu lembro que no dia que instalaram a banheira, eu fiquei encantada. E aquilo se tornou uma verdade para o meu cérebro. Quando eu fui comprar o meu apartamento em 2011, tinha uma banheira no apartamento. Gente. Então o nosso cérebro, ele registra as coisas. Por isso que assim, não importa a situação que a gente vive, a gente deve entrar em lojas de grife, a gente deve visitar coisas boas, a gente deve ir em restaurantes bons, para que o nosso cérebro entenda que aquela é a nossa realidade. E aí, por isso que a hipnose é tão efetiva. Porque quando a pessoa está em estado, o que é o estado hipnótico? Nada mais é do que estar em hiperfoco. É tu estar pensando em uma única coisa. Muito legal. Funciona, tá? Mas quando tu for reler a carta, tu ler aquilo como já sendo uma verdade para você, tanto mais aquilo vai acontecer rápido. E por que a hipnose é tão efetiva? Porque além de tu conseguir imaginar vivamente, tu tem o sentimento. E quando tu coloca o sentimento, aquilo se expande e se torna verdade. Eu tenho uma frase minha, assim, que pode resumir tudo que eu tenho da minha vida, assim. A tua verdade se torna a tua realidade. Tudo que tu acredita que tu pode ter na vida, tu vai ter. Se tu ficar em dúvida, não, isso não é pra mim, sabe aquelas coisas assim? Não vai ser. Porque se tu não acreditar no universo, Deus não vai te dar. E a hipnoterapia, ela trata isso, ela faz Exato. tu focar naquilo. Exato. Dessa forma. Eunice, e fala pra gente quais são os teus serviços. O que tu disponibiliza? Fala assim, sobre eles um pouquinho de cada um, Sim. o que trata dessa forma. Tá. Eu tenho então o meu carro-chefe, que é as sessões de hipnose. A pessoa faz uma sessão de hipnose e no final ela decide se ela quer pegar o pacote de 5 sessões. E aí cada sessão a gente pode tratar sobre um assunto ou se ela fica com aquela sessão, tá? E aí tu fala de um assunto por sessão. Por sessão. Tá, então Por chega lá e sessão. preciso dizer, preciso resolver uma coisinha. Isso, tipo, na primeira sessão a pessoa vem me dizer tudo o que precisa tratar. E aí a gente vai tratando, tá? Mas é um assunto porque na hora que eu vou fazer a pergunta para ela acessar o passado, eu tenho que perguntar onde você aprendeu a criar insegurança, onde você aprendeu a criar ansiedade, onde você aprendeu a criar escassez, onde você aprendeu que você não pode ter um relacionamento saudável, tu entende? São coisas que a gente aprendeu, porque a gente nasce um HD zerado. Mas aí conforme a gente vai fazendo os downloads, que as pessoas vão falando e a gente vai acreditando, por exemplo, tu nunca vai arrumar um namorado se tu tem a crença de que homem é tudo igual e que nenhum presta. Eu tenho. É tudo igual, nenhum presta. Tu entende? Aí como que tu vai encontrar um homem que presta se pra ti nenhum presta? Então tu tem que reprogramar a tua mente. Anotou? Preciso de uma sessão. Fez download? Uma sessão com a Eunice. Tem que reprogramar a mente. E aí o que eu faço? A hipnose, eu uso a hipnose para colocar a pessoa em estado hipnótico, só que junto eu uso a PNL para reprogramar a mente. Ah, daí tu agregou uma coisa no outro. Exato. Agreguei uma coisa com a outra. Então, além das sessões de hipnose, eu tenho as palestras. Então, eu tenho uma palestra profissional que é clareza, conexão e assertividade. Mas eu tenho palestra que fala sobre educação de filhos, que fala, né, sobre relacionamento. Então, eu posso adequar a outros assuntos que eu também tenho conhecimento. Pode ser para empresas, para eventos, né? Exato. Qualquer área tu ajusta. Isso. E eu tenho também uma palestra junto com uma amiga minha de finanças, que é a Raquel César. Já teve aqui com a gente. Beijo, Raquel. Que a gente tem uma palestra sobre finanças, onde aí a gente trabalha as travas, né, mentais sobre finanças. E mentoria, tu falou uma coisa? E mentoria, eu tenho aí então a mentoria individual, onde eu uso PNL, hipnose e também direcionamento de vida.
Essa mentoria, ela é completa, assim, é para realmente tirar a pessoa do ponto A e levar ao ponto B com sucesso, assim, em questão de pouco tempo, assim. Voltada- transformar a vida. Voltada só para negócios ou não? Não, essa pode ser qualquer homem ou mulher, qualquer indivíduo, tá? Que tenha algum problema, por exemplo, assim, eu tenho clientes que, por exemplo, ele nunca aceitou uma promoção na vida dele porque ele não se acha capaz. A ponto de pedir as contas do trabalho quando ele sabia que ele ia ser promovido. Consegue entender? Sim. Imagina o quanto essa Atrava. pessoa sofre. Atrava. Então, assim, eu uso nessas mentorias, então, as sessões de hipnose para destravar, a PNL para reprogramar e também digo os caminhos que ele tem que seguir para mudar de vida. E isso pode ser qualquer homem, mulher, isso pode ser dono de negócio, isso serve também para as áreas de vendas dentro das empresas, né? Porque se o vendedor não acredita nele mesmo, como que ele vai vender? Se o vendedor tem trava de escassez, como que ele vai vender? Se o dinheiro foge dele. Ou se ele foge do dinheiro. Também tem as duas coisas, né? Às vezes é o dinheiro que foge da gente, às vezes é a gente que foge do dinheiro. E esses são os serviços que Esses tu são tem. os 3 serviços que eu Aí tenho. atendimento em Farroupilha. Isso, eu tenho atendimento aqui no centro de Farroupilha e também tenho em Caxias do Sul, no Vitória Corporate, em frente ao Shopping Világio. E atendo online para todo o Brasil, inclusive fora do país também. Perfeito. @ Eunice Kunzler, _ hipnoterapeuta no Instagram. E eu tenho também o meu site, que é eunicekunzler.com.br. Quer deixar telefone também? 54-99162-0275. Perfeito, então agendem lá. Eunice, e tu tava falando ali que tu lia bastante, né? Sim. Eu queria que tu recomendasse um livro, assim, da tua vida. Um livro, assim, que tu leu e... Cara, todo mundo tinha que Marcou. ler esse livro. Eu tenho vários. Tem o Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill, que ele me impactou muito numa frase assim: pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente. Que é tudo ao contrário daquilo que a gente escuta, que tem que pensar, que não pode decidir no calor do momento. Decidi ir para Chapecó, sair de Chapecó para mim foi questão de 1 hora. A gente precisa de sessões, Rafael. Porque assim, você não pode perder tempo na vida. Vida é tempo. É verdade, a vida é muito curta, a gente tava falando no episódio Exato. passado mesmo. Exato. Então, assim, tu tem que decidir rapidamente. E se tu não decide, tu fica remoendo aquilo e aquilo às vezes gera Faz uma mal. doença física. Uhum. Não, decida rapidamente. Por sim ou por não, decida rapidamente. Não pensa muito. Eu até para atravessar a rua, na dúvida eu vou. Eu não fico o carro tá vindo rápido. Não, eu tô indo. Ele espera. Tu entende? A vida tem que ser assim. A vida é muito leve, é a gente que complica. Isso é verdade. Tipo, eu fui fazer o curso por curiosidade, voltei terapeuta, na mesma semana já peguei uma sala, entende? Sim. Então pra que esperar? E tu te arrepende? Lógico que não. Tu Porque fez o que eu te tenho a deu uma certeza que assim, o que eu faço hoje é aquilo que a vida me preparou para isso. Tudo que eu agreguei de conhecimento, todas as profissões que eu tive, as pessoas com quem eu conversei, e aí independe se foi chão de fábrica, que foi diretor, dono de empresa, eu falo com todo mundo de igual para igual. Eu sei a linguagem de cada um, então a vida inteira me preparou para esse momento, para agora realmente ajudar as pessoas. Então, o livro é? Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. Dinheiro Feliz, que é de um japonês, quem procura dinheiro feliz que tu acha, sabe? São os 2 livros, assim, que pra mim são de cabeceiras. Óbvio que eu gosto muito dos de finanças também, inclusive, né, essa parte de escassez de finanças a gente trabalha muito, porque o dinheiro faz parte da nossa vida, a gente não faz nada sem dinheiro. Então, destravar o dinheiro, fazer a pessoa imaginando o dinheiro vir pra ela, isso a gente faz muito nas sessões de hipnose, né? Então, assim, você precisa aprender sobre relacionamento. Então, tem também como fazer amigos e influenciar pessoas, de Ofmandino, super conhecido, né?
Tem eles, eu tenho a biblioteca, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que eu tenho uma biblioteca enorme em casa, praticamente nesse espaço aqui, tudo de livros, assim, sabe? Eu gosto de ler, meu marido gosta de ler, minha filha gosta de ler, minha filha já escreveu um livro na escola no ano passado, com 10 anos, com a ajuda da professora, né? Então, assim, a leitura é quem nós somos. Lá em casa a gente tem uma TV pequenininha, de 32 polegadas, mais para assistir desenho e filmes de humor, né? Do que qualquer outra coisa. Fora isso, a gente tá lendo, a gente tá estudando e é os três, assim, em casa, assim, sabe? Que baita exemplo, hein? Eu acho que tá pensando muito pra essa geração, Sim. principalmente por causa daqui, ó. É, Pra mim também, inclusive. sim. Eunice, e vamos finalizar com chave de ouro. Se tu tivesse que dar um conselho pra quem quer ser hipnoterapeuta, pra quem quisesse ter tua profissão, pra quem gosta, Tá. o que tu diria pra essa pessoa? Primeiro, estude PNL. Viva a PNL na vida, assim. Porque ir lá fazer um curso de hipnose, qualquer um pode fazer. Agora, quando realmente aparece a situação dentro da regressão, onde você pega casos de abuso, onde você pega casos, assim, ó, de tudo que você imagina, você tem que ter clareza mental para conduzir aquela pessoa, para realmente tirar ela daquele estado. Então, primeiro eu diria, vá ler, vai estudar o ser humano, estude e viva a PNL na prática, para depois se tornar hipnoterapeuta. Isso realmente não é uma coisa que tu vai ali e faz um cursinho. Aconteceu comigo, mas é porque eu há 30 anos já estudava PNL. Porque senão eu já atendi pessoas que saíram pior, chegaram até mim pior, por terem feito hipnose com outras pessoas, assim, sabe? Então, hipnose realmente é uma coisa séria. O medo que eu tinha, ele é real. Porque como a pessoa está em hiperfoco, tu está reprogramando a mente da pessoa. Então, tu tem que ser uma pessoa muito séria para fazer isso. Não é... eu sei que tem muitas terapias breves e sérias, mas a hipnose realmente é uma que tem que ser estudada com cuidado e com tempo. Então procure sempre um bom profissional, caso você tenha Exato. interesse nesse tipo de... Dê uma chance, né? Vai lá, Exato, faça faça uma sessão, você vai ver que vai transformar a tua vida. E a hipnose não é uma terapia que vai ficar 1 ano, 2 fazendo. Não é. É uma terapia, assim, poucas sessões, tu transforma a tua vida. Às vezes a pessoa vem na 4ª, na 5ª sessão, ela já nem lembra porque veio na primeira, de tanto que ela foi transformada. E aí eu sempre digo para os meus clientes assim, não é que eu não quero vocês comigo, mas eu quero as pessoas comigo, assim como eu tenho alguns empresários, que vêm uma vez por mês visualizar finanças, visualizar crescimento, visualizar um objetivo, passar num concurso, alguma coisa, entende? Eu quero as pessoas fazendo hipnose para isso, mas claro, antes a gente tem que olhar para o passado, curar as feridas. Mas as feridas a gente cura rápido. Que bacana, que bacana. Eunice, agora vamos fazer um bate-volta? Vamos lá. Eu vou te falar uma palavra e tu vai meu me Deus. responder com a primeira coisa que vem na tua mente. Tá. Tá bem? Família. É tudo. Base de tudo. Fracasso. Pode ser superado. Sucesso. O que a gente busca todos os dias e tenta sempre melhorar. Ídolo. Ídolo. Deus. Medo. Medo. Medo eu acho que é falta de autoconfiança, mas isso não sei o que é. Hobby. Hobby ler e viajar. Futuro. Aquilo que a gente constrói hoje. Eu sou boa em Ajudar as pessoas. tênis ou salto? Tênis. Tênis. Chá ou café? Chá. Ah, erramos hoje. Coragem é E pra vida. Fazer o que precisa ser feito hoje. um lugar, Um lugar. Um mundo. um desafio. Me tornar cada dia melhor. Meu som preferido é Mantras. topa tudo por dinheiro? Não. Óbvio que não. Eu não suporto. Já foi muito
pessoas que não queiram sair do lugar, mas hoje eu entendo que elas fazem o que elas podem. Eu adoro Comer. Nós também. Tenho profundo respeito por... Pelo meu marido. Meu sonho de consumo é... Morar no condomínio fechado. Uma palavra que a definiria. Superação. Um sonho realizado. A minha filha. Sou melhor quando... Sou eu mesma. Tenho muita vontade de... Ir pra Cancún. Quer viajar com a gente, né? Então, em forma de agradecimento pela tua presença, essa conversa incrível, nós temos alguns presentes pra ti, alguns mimos. Ai, meu Deus, adoro presente. Vamos começar então com um desconto nas Joias Conde. Quem nos veste sempre. 1 hora de consultoria de marketing com a Rafa, da Parto. ótimo, adoro. Isso aí, pra gente conversar, bater um papo. E para atualizar as fotinhos, 5 fotos lá no estúdio comigo. Adoro também. Isso aí, então nós são os nossos mimos de agradecimento, juntamente com a nossa flor, né? Que é a muito nossa, obrigada. nosso slogan aqui do podcast é Jogue Flores ao Mundo. Lindo. Então, Eunice, continue jogando flores ao mundo através do teu trabalho, né? Da beleza, da tua pureza, do teu trabalho, da tua seriedade. Então, essas flores são, assim, uma forma pra te continuar fazendo isso que tu faz tão bem. Muito obrigada. A gente agradece por tu ter estado aqui. Passou tão rapidinho, né? Passou. Por tu ter estado aqui com a gente hoje, ter conversado um pouquinho com a gente, contado teu trabalho, a tua história, uma história incrível, Ai, tá? obrigada. Eu tenho certeza que vai tirar muita gente, assim, da bunda do sofá, com certeza. Vamos torcer que sim, porque ninguém nasceu, nós não nascemos árvore. A gente não precisa continuar no mesmo lugar que a gente está, a gente precisa se desenvolver sempre. E não é só por nós, porque se a gente não fizer, eu sei que muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas se a gente não melhorar como pessoa, a gente está sendo egoísta com as outras pessoas. Então, melhorar pra gente não é só pela gente, pra gente ter melhores condições financeiras ou pra gente ter uma vida melhor, mas é pra também, se a gente melhorar, a gente melhora o nosso ambiente também, as pessoas ao redor. Então, assim, eu fico muito honrada por ter estado aqui com vocês e, de verdade, permitam-se vocês também a passar por uma sessão de hipnose, porque é transformadora. Isso aí. Permitam-se, gente. Entre em contato com a Eunice. Vicky! Muito obrigada, Rafa. Mais uma gravação de pod. Eu tô aqui em choque ainda, porque eu quero ir lá pra sessão já da Eunice. Eu vou pensar se eu vou fazer a cartinha. Você já Vai, tá preparada sim. ainda pra essa Tema cartinha? de casa. Agradecendo sempre os nossos patrocinadores, a Joias Conde, que sempre nos veste, a Cirlei Meyer pelos nossos lookinhos maravilhosos, a Retratos Zanrosso, que auxilia, tá sempre aqui conosco também, Parton Estúdio Oficial, a Vinhos Zanrosso também, a Yara Ronquete, um beijo Yara, a Jéssica Mantelli, @ Jéssica Mantelli do Ateliê Per Amore, e a WS Profissionais com a linha de produtos para cabeleireiros e salões de beleza. A gente se vê No próximo episódio. que é a semana que vem, na quinta-feira, às 19h. Até mais. Até! Tchau! Man, I feel like a woman.